bora lá. Eu quero falar com vocês, o tema da live de hoje é o primeiro passo que você tem que tomar para falar espanhol com fluência. Mesmo que você nunca tenha estudado espanhol na vida, qual é esse primeiro passo que você tem que dar para chegar na fluência? E aqui essa live é realmente uma orientação, eu quero te mostrar o caminho, porque tem muita gente que atropela, faz tudo errado e passa anos e anos tentando realmente falar com fluência e não consegue. E para quem é essa live, gente? Primeiro de tudo, para quem que é essa live? É para você que nunca estudou espanhol? Sim, bora começar com esse primeiro passo, começar da maneira correta. Mas também é para você que tá ali, já estudou espanhol lá no colégio, sabe? Há muitos anos atrás e não lembra de mais nada. Nunca mais falou espanhol, nunca mais teve contato com o idioma. Essa live também é para você retomar os teus estudos da maneira correta. E agora, quem aí que tá estudando, tá fazendo um curso de espanhol? Essa live também é para você ficar de olho em um detalhe, que pode ser que nesse processo dos teus estudos, quando você começou a fazer o curso, pode ser que você tenha pulado esse primeiro passo que eu vou contar aqui para vocês hoje. E aí você tá com o teu estudo meio travado, um estudo que não, sabe, que não flui, você não consegue ver evolução dentro do teu estudo de espanhol. Então fica de olho porque muito, mas muito provável que você tenha pulado esse primeiro passo, certo? E que passo é esse? Que eu tô tanto falando aqui desde a hora que eu entrei ao vivo. Qual que é esse primeiro passo para falar espanhol de verdade, com fluência? O passo 1 é você entender o idioma. Parece meio óbvio, às vezes até meio sem sentido, que você tem que entender o espanhol. Mas é isso que acontece. Tem muita gente que pula os passos, que tá preocupado em falar, tá preocupado em cantar uma música de reggaeton, tá preocupado em conversar e pula esse primeiro passo assim, na euforia, tentando realmente se adiantar, mas é a pior viagem que você pode fazer, é pular esse passo. Então, gente, se preocupem e muito em entender o idioma e entender a estrutura do espanhol para realmente depois, um passo seguinte, você ter uma boa pronúncia, ter uma boa conversa, usar corretamente a estrutura do espanhol. Isso é muito, muito importante. E por quê, gente? Por que começar com o passo 1, começar corretamente, ele é um atalho nessa tua jornada da fluência no espanhol. Porque ele vai te acelerar, ele vai acelerar o seu passo a passo, você não vai ficar perdido. Igual eu falei, tem muita gente que começa a estudar e às vezes começa sem um método, sem professor, começa por conta própria e vai dando voltas e voltas e voltas e nunca sai do lugar. Então, acaba perdendo muito tempo. Eu mesmo demorei muitos anos, porque eu não sabia desse primeiro passo. Eu demorei 3 anos para começar a falar espanhol. Então, a única coisa que eu quero que vocês saiam dessa live sabendo é esse passo número 1. E no final dessa live eu vou te dar uma listinha de dicas para você começar a colocar em prática e mudar por completo o teu estudo de espanhol a partir de hoje, certo? Então, bora lá. Uma coisa que eu quero contar aqui para vocês é sobre as experiências boas que eu tenho com os meus alunos, que foi muito diferente da minha experiência aprendendo espanhol. Um dos meus alunos, o Rafael, eu sempre cito ele aqui nas lives, porque ele fez o curso em 2 meses, ele já estava falando o que eu não falava em 2 anos. Por quê? Porque seguiu o passo a passo. Porque ele sabia, ele entendia o idioma para depois começar a falar. Então, esse primeiro passo do entendimento não é muito longo não, viu? Você não vai passar 1 ano estudando só o entendimento do espanhol, só a escuta. Não é isso, é muito mais rápido do que você imagina se você fizer da maneira certa. Tanto que tá aí, o Rafael com 2 meses já estava super falante. É claro, não chegou na fluência ainda? Não.
mas estava muito confiante já para falar, porque ele entendia o que as pessoas falavam. E aí, do outro lado, tem minha outra aluna que corrigiu o percurso no meio do caminho, que era assim, ela começou a estudar com livros didáticos muito ultrapassados. Então, pegava um vídeo aqui, preenchia exercício de lacuna. Quem acompanha aqui o canal já há mais tempo sabe que eu tenho pavor dos exercícios de preencher lacuna, de ter verbo, conjugação do verbo aqui nos outros, tá? Não, isso não funciona. E ela começou a estudar assim, e me mandou uma mensagem um pouco antes dela entrar no curso do Espanhol na Tua Viagem, e falou assim, eu tô com muita dificuldade, já tem 3 meses que eu tô estudando e não vejo evolução. Aí eu falei pra ela, você tá pulando o passo número 1. Você tá pulando a etapa do treino do ouvido, do treino do entendimento do espanhol. E aí, agora no ano passado, ela entrou no curso. Gente, outra pessoa, tô muito mais confiante, já gravou vídeo em espanhol, mudou totalmente. Então, ela acabou desperdiçando 3 meses de estudo que não conseguiu evoluir. E esse é o ponto principal. Fica de olho, você que já está estudando espanhol, para não fazer a mesma coisa. Corrige o teu estudo o quanto antes para não perder tempo, tá? E é aqui porque tem muita gente, né, que me fala, nossa, mas demora muito para aprender espanhol. Nossa, eu vou demorar quantos anos para falar espanhol de verdade, para falar espanhol com fluência? Não vai. Se você fizer o passo a passo, segue esse passo a passo que eu vou passar para vocês aqui no final da live. Não vai demorar anos para falar com fluência, porque você realmente tem que seguir uma ordem para ter um resultado. Então, esse resultado que você quer, que é da fluência no espanhol, você pode sim alcançar ele com 6 meses de estudo. Certo, pessoal? Aqui tá a prova, né? O Rafael que já estava falando com 2 meses. E a fluência sim chega com 6 meses, certo? Então vamos lá, você que está querendo começar a estudar. Por onde eu começo? O que eu faço? Como é que eu realmente organizo a minha rotina, organizo para alcançar a minha fluência no espanhol? Tem muita gente que está nessa preocupação de falar bem o espanhol, porque é uma pronúncia bem diferente do nossa. Então, tem 80% das palavras do léxico do espanhol é muito parecido ou igual ao português. Mas a pronúncia é bem diferente. Tem muitas letras, muitos sons diferentes no espanhol. E aí a preocupação da pessoa é essa, né? Não, eu preciso aprender a falar. Eu preciso corrigir minha pronúncia. Eu preciso aprender a responder mais rápido. E aí começa tudo errado. Começa pulando as etapas. Em vez de focar no entendimento do espanhol, ela tá lá preocupada em falar o espanhol. E aí, gente, o que acontece? Qual que é uma das consequências de você realmente inverter a ordem dos teus estudos? Uma das coisas é você não ter segurança na hora de falar. Quem aí já estudou e na hora de falar trava, e na hora de falar tá com medo de errar, tá com medo de passar vergonha. Por quê? Porque não entende exatamente o que ele tá te falando, o que o nativo tá te falando. Porque você tem que estar ali conversando e tal. Para você dar uma resposta coerente para a pessoa, primeira coisa, você tem que entender o que ela tá falando. Ela te faz uma pergunta sobre, não sei, qualquer um ponto turístico do Brasil, que ele quer conhecer muito o Brasil, e você responde uma coisa nada a ver, porque você não entendeu o que ele está querendo. Então, antes de você responder bem em espanhol, com uma boa pronúncia, usando corretamente gramática, conjugação verbal, pronomes, você tem que entender o que ele perguntou. Não adianta nada você saber a conjugação no subjuntivo de não sei das quantas se você não entendeu a pergunta. Por isso que é tão importante você não pular esse primeiro passo, que é afinar o ouvido, afinar o entendimento, principalmente para as estruturas do espanhol, que muitas vezes são diferentes do português. Então, gente, isso é um erro crucial. Se você aí tá com medo, pode ter certeza que você pulou esse primeiro passo.
Você não entende exatamente o que a pessoa está falando com você. Então, tem que treinar muito, muito, muito a audição, certo? E a pior coisa, depois disso tudo, você tá ali conversando com o nativo e tal, e aí você acha que tudo é culpa tua. Então, muitas vezes, você vai conversar com algum nativo que ele não tem uma boa dicção. Ele fala meio para dentro, ou não fala, não pronuncia bem as palavras. Existe, gente, existem pessoas, tanto que falam espanhol como falam em português, que não tem uma boa dicção. Tem pessoas que falam mais enrolado, que é mais difícil de entender, inclusive no português, e tá tudo bem. Só que, aí, passa outro exemplo, muito bacana. Igual, você tá conversando com uma pessoa na rua, passa um carro, faz maior barulho e você não entendeu o que a pessoa falou. Se você não tem segurança que você realmente entende o espanhol, que você realmente sabe espanhol, você vai achar que tudo é culpa sua. Ai, meu Deus, sei que eu não tô entendendo. Ai, eu não vou perguntar de novo, né? Ai, o que você falou? E agora? O que você falou de novo? Você fica naquilo, sabe? Chega uma hora que você já fica sem graça. Aí você responde uma coisa nada a ver, porque você já tá sem graça de ficar perguntando o que a pessoa tá falando. Então, e nem sempre isso é culpa tua. Nem sempre. Então, grande parte das vezes é sim porque você não afinou a tua escuta, você não tá entendendo o espanhol, sim. Mas se você tem mais essa possibilidade, pode ser por parte do nativo, pode ser ele que não esteja realmente fazendo uma boa comunicação com você. Só que você nunca vai saber se a culpa é dele ou se a culpa é sua se você não entende o espanhol. Então, não entende a estrutura, não sabe usar, não sabe escutar. Então, fica muito de olho nisso. Não assuma uma culpa que não é sua, muitas vezes. Precisa realmente ter esse ouvido bem afinado, porque às vezes a culpa não é sua não, viu? Pode ser ele que não esteja falando muito bem. E aí, outra coisa que acontece também, quando você não entende, você demora muito para responder. Quem nunca ficou com aquela cara de tacho sem saber o que fala? Você fica travado, você fica ali pensando eternamente, será que essa palavra que ele falou é isso ou é isso? Tem palavras muito parecidas dentro do espanhol, será que ele estava falando dessa forma mesmo? Será que ele quis dizer isso outra coisa? Será que ele usou, por exemplo, um exemplo clássico, o verbo passar, que tem 1.000.000 de significado, 1.000.000 de expressões, de jeitos de usar. Será que esse verbo passar ele usou nesse sentido ou naquele outro? E agora, como é que eu respondo? E aí você fica lá. Aqueles 5 segundos que você está pensando se torna 10 horas, né? Eterno. Trava. Você trava na hora de responder. Simples assim. Por quê? Porque teu entendimento está ruim. Você não está com o ouvido afinado para o espanhol. Então, essa é mais uma coisa que você tem que prestar atenção. A conclusão de tudo isso aqui que eu tô falando para vocês é que sim, existe uma ordem para você estudar espanhol. Você que quer começar do zero, que nunca estudou espanhol na sua vida, comece pelo entendimento, afinando a tua audição, o teu entendimento do espanhol, do idioma em si. Se você vai retomar os teus estudos, já viu há 1.000.000 de anos atrás, já nem sabe mais por onde começar, a mesma coisa. Você tem que reativar essa afinação do ouvido realmente. Você está perdendo ela durante o tempo. Então, está na hora de reativar isso. E para você que está estudando e está empacado, está ali sem saber o que fazer, não está sentindo evolução, volta para o primeiro passo. Volta para o passo do entendimento. Certo, pessoal? Entendido? Tem que ser esse passo para poder funcionar os teus estudos, para ser realmente eficiente e você não passar 2, 3 anos estudando. Não precisa, você pode sim ter a fluência em 6 meses. De acordo? Certo, pessoal? E agora a gente já falou, né? Jeito errado de começar os estudos de espanhol. Qual que é o jeito certo? Como? Qual é o jeito certo de realmente estudar espanhol? Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é que a maneira correta de vocês aprender um idioma é como uma criança aprende um idioma. Pensa comigo, como que uma criança aprende a falar? Ela escuta.
ela escuta as pessoas, ela relaciona o nome das coisas. Então, isso aqui é um celular. Então, ela tá escutando mãe e pai falar, isso aqui é um celular, 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 o tempo todo. Então, ela relaciona a palavra diretamente com o objeto. Ela aprende a escutar. E aí, aos poucos, ela vai tentando falar. Ela vai assimilando os sons primeiro, para depois realmente reproduzir o som. E é assim que você tem que aprender espanhol. Porque você vai assimilar o conhecimento. Muitas vezes você está escutando um filme, uma série e não está entendendo nada. Nada, nada, nada. Mas aos poucos vai funcionar. Você vai entendendo, vai começando a diferenciar as palavras. No começo parece que é tudo junto, que ele emenda aquela frase e fala todas as palavras juntas, você não consegue ver nem separação ali no meio. Mas aos poucos, isso você vai acostumando e vai vendo as palavras separadamente e vai linkando. E aí sim funciona. A partir do momento que você começa a relacionar o que você está escutando com objetos à sua volta, com sensações, com o que seja, aí você consegue progredir. Então, aprenda um idioma. Aqui eu estou citando o espanhol, obviamente, mas isso são para todos os idiomas. Você tem que relacionar, aprender a escutar. Quem não escuta não fala. Esse é o ponto principal. Se você não sabe escutar, se você não sabe entender, você não vai falar, não importa. Não importa quantas horas você passe debruçado em cima de livro e de aula, e disso você não vai falar se você não entender. Então, anota aí, aprender espanhol como criança, usando o passo 1 para realmente entender como que se fala a estrutura do idioma. Certo, gente? Primeira coisa, o primeiro passo é o primeiro passo que eu tô falando desde o começo da live. Entender. Você tem que entender o espanhol. Então, você tem que escutar. Você tem que escutar espanhol de diversos lugares. Tem uma tendência da gente gostar mais de um país, seja porque você já foi para lá, ou porque o sotaque é mais fácil, ou porque você tem vontade de conhecer aquele país, e a gente tende a escutar o espanhol daquele lugar. Por exemplo, eu morei na Espanha e eu tendo a escutar muita coisa da Espanha, a ver vídeos de lá, jornal, tal, podcast. Quase sempre eu vejo filmes e séries espanholas, porque tem toda aquela carga emocional. Morei lá muito tempo e tal, você fica viajando, tem aquela memória pra mim, né? E a mesma coisa pode acontecer com vocês. Mas nesse processo de aprendizado é bem importante que você misture os sotaques. Igual a Iraci comentou aqui, o sotaque colombiano e argentino. Os colombianos, eu vejo que eles falam um pouco mais rápido, então dificulta um pouco a entender. Então, bora escutar música colombiana, bora escutar podcast argentino. Os argentinos chiam bastante na hora de falar, é bem diferente. Tem que variar a fonte do espanhol, porque são 21 países, são 21 sotaques. E fora desses sotaques, tem dentro dos próprios países, tem sotaques diferentes. Acho que lá no extremo norte do Chile vai falar igual eles falam lá na Patagônia? Não, né? São sotaques diferentes, do mesmo jeito que a gente tem aqui no Brasil. E a gente precisa treinar bastante essa escuta do espanhol. Pode ser por filme, pode ser por série, pode ser em canais aqui do Instagram, que você vai assistir os vídeos, assistir lives. Canal do YouTube, tem muito canal legal para acompanhar dentro do YouTube. São vídeos curtinhos para você realmente ir treinando. E música, é claro, música sempre presente, né? Mas, gente, presta bastante atenção, porque no começo vai ser bem difícil mesmo. Você não vai entender quase nada, principalmente para quem nunca teve contato com o espanhol. Dá um desespero, porque eles começam a falar, terminou o capítulo da série e você não entendeu absolutamente nada do que aconteceu. É normal, só segue o fluxo. No começo você vai passar ali algumas semanas tendo dificuldade de entender o espanhol deles. Então, comece a escutar com mais frequência. Quanto mais vezes você escuta, quanto mais vezes você para assistir um vídeo, para escutar uma música. Não só escutar por escutar prestando atenção no que eles estão falando, no sotaque, na maneira com que ele fala cada palavra lá dentro da música. Aí vai facilitar muito, muito, muito. Você vai ver a evolução
muito rápida se você aplicar esse passo a passo, mas não desiste no meio do caminho. Assiste a série inteira, não entendeu? Volta, assiste de novo, eu te garanto, tenho certeza absoluta que a segunda vez que você estiver assistindo vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo de entender. Então, faça aí a tua programação. E aí a gente começa, falando em programação, a gente entra aqui no passo 2, né? Que é organizar. Gente, fazer estudo de entendimento não é sentar na frente da televisão fazendo outra coisa. Tô assistindo uma série aqui para treinar o espanhol mexendo no Reels do Instagram. Não funciona, não, você não tá concentrado, você não tá fazendo o que é para ser feito. Então, quando você estiver fazendo o teu passo 1 do estudo, que é o entendimento, que é o treino da escuta, faça só isso. Você tá assistindo filme? Deixa o celular de lado. Não é para assistir e escutar uma música fazendo unha ou fazendo a faxina da casa. Não adianta, isso não é a imersão ativa, que eu sempre chamo aqui, você já deve ter escutado aqui no canal. Imersão ativa, você está realmente concentrado naquilo que você está fazendo. Não é assistir por assistir e não é escutar por escutar. Isso não adianta nada. Aí sim, você vai passar assistindo todas as séries, maratonando todas as séries de hispano que tem lá dentro do Netflix e não vai conseguir entender nenhuma. Então, para tudo, se concentra no que você está fazendo e estude de verdade, tá? E organize, passo 2, organize isso, coloque isso como uma meta, um objetivo, faça a tua programação de estudo semanal. Então, eu comecei a assistir uma série, por exemplo, me mandem aqui no chat um exemplo de série que vocês estão assistindo agora. Então, você está assistindo a tua série, eu vou assistir um capítulo por dia e vou estudar assistindo, não simplesmente assistir para relaxar. É diferente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, treine realmente esse estudo e coloque, segunda-feira eu vou assistir o capítulo 1 dessa série, das 7 da noite às 7h30. Na terça-feira eu vou assistir o 2. Então, organize e saiba o horário que você vai fazer. Porque a gente tem uma tendência a deixar para depois. E esse depois nunca acontece, que é impressionante. Então, eu vou assistir o capítulo 1 na segunda-feira. Não é eu vou assistir uma série essa semana. Esse capítulo 1 na segunda-feira, às 7 da noite até 7h30. Então, é assim que você tem que organizar esse teu estudo do passo 1, do entendimento do espanhol. Certo? Se não tem data, se não tem prazo, se não tem meta, a gente não faz. Vai deixar para depois. Eu vou jantar aqui primeiro, depois eu vejo. Vou deixar para as 8. Eu vou deixar para as 9. Deu meia-noite e você não assistiu a série, você não estudou, não praticou a tua escuta. Então, coloque data, coloque meta e hora para você realmente cumprir o teu cronograma de estudo. E outra coisa, comece com legenda. Pode começar com legenda em espanhol, não é legenda em português. Comece com legenda em espanhol. Ok, mas tire a legenda. Assista ali 1 semana, 2 semanas com legenda. Ok, assista com a legenda e tal. E tire. A hora que você tirar vai ficar tudo mais difícil. E é assim mesmo, mas não volta atrás. Então, se já tirou a legenda, mantém, continua assistindo. Não tô entendendo, mas eu tô assistindo, tô concentrado. Não volta atrás e coloca a legenda de novo, que aí é um retrocesso no teu estudo. Mantenha. Tirou a legenda, vai ser difícil mesmo, mas continue que vai dar certo. Certo, pessoal? E esse é o passo 3. Não desiste. Não desiste, porque vai funcionar assim. É um processo muito sofrido no começo. Assistir série e escutar música passa a não ser mais tão prazeroso, até você realmente captar, até você se situar no meio do espanhol, mas depois vale muito a pena, porque aí você vai conseguir entender, conseguir realmente ter fluência e sem precisar de nenhum auxílio, sem precisar traduzir música, sem precisar colocar legenda em português ou então dublado, né? Então, vale a pena sim, só não dá para desistir no meio do caminho, porque no começo é difícil, mas passa. É como se a gente estivesse escalando uma montanha. Então, chega uma hora que na parte mais íngreme é mais difícil, requer mais energia, mais empenho.
Mas depois vem a descida, que é a hora que você aproveita o conhecimento do espanhol. Aí você escuta uma música, você já está entendendo. Você vê um meme ali rodando, passando no teu feed no Instagram, você já está dando risada, porque você já entendeu. E aí você entra de vez para o mundo hispano. Aí sim você entra para conhecer a cultura, conhecer mais sobre as músicas, conhecer sobre os países, para realmente viver um pouco do que eles vivem, né? Conhecer essa cultura que está aqui, que a gente está rodeada por eles. Então, muito, muito importante esse passo 3 também, que é não desistir desse teu estudo do entendimento, dessa afinação do entendimento do espanhol. Então, pessoal, fica aí a dica para quem está começando a estudar o espanhol, para quem quer entrar de vez e falar espanhol com fluência, para quem está retomando os estudos depois de passar uma boa temporada, sem nem sequer saber o que é estudar espanhol, e para quem já está aí estudando, mas não está sentindo evolução. Sempre, sempre comece pelo passo 1, que é afinar a tua escuta, afinar o teu entendimento da estrutura do espanhol. Para isso, você precisa realmente entrar de cabeça nessas mídias e aprender de verdade a estudar com elas. Não usar só para tempo de entretenimento. Tem que usar as séries, música e tal, tudo para você aprender. Que aí sim se torna um aprendizado muito mais prazeroso. Certo, pessoal?